Tenho 60 anos, casada, assentada da reforma agrária em Joia. Sou formada em Economia e pós-graduada em Educação do Campo pela Universidade Federal de Santa Maria. Trabalho com formação de grupos de mulheres e crianças do campo e da cidade, onde tenho preferência para trabalhar o tema de negritude e a questão de feminismo. Senhor presidente dessa casa, prezados vereadores e prezadas vereadoras. Então, estamos no mês da consciência negra. Por que ainda temos que falar sobre esse assunto? Por que ainda existe racismo? Ou não existe racismo? Por que ainda existe preconceito, discriminação e o trabalho escravo no Brasil, mesmo em pleno século XXI? Ainda existe há pouco tempo apareceu na mídia, né, o caso das costureiras em Pernambuco e dos bolivianos em São Paulo. Então, muitos disseram que esse tema já está, é um tema que não precisa se discutir mais, né? E é um tema muito atual ainda. O Dia da Consciência Negra marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país, sobre avanços na luta do povo negro e sobre a celebração da cultura afro-brasileira. É um dia de celebração, de reflexão. A data faz referência ao genocídio do Quilombo dos Palmares, lá em Alagoas, que aconteceu em 20 de novembro de 1695, onde, junto com seu povo, Zumbi, um dos líderes, organizaram a última resistência em defesa da liberdade. Por que falar da consciência negra? Muitos porquês que preciso de um certo tempo para digerir respostas. Requer estudo, paciência e boa vontade. O Brasil viveu séculos de escravidão, mais precisamente um período marcado por violências que deixaram suas marcas até hoje. Você consegue contar quantas gerações existiram nesse período? O pós-abolição não veio acompanhado de ações sociais para a inserção dos então recém-libertos na sociedade. A realidade foi políticas de embranquecimento da população sobre alegações que taxavam os negros de serem seres primitivos, menos inteligentes e mais propensos a doenças e pouco ou quase nenhuma preocupação em revisar a sociedade que até então vivia com a tranquilidade um sistema onde a servidão forçada era algo natural, aceitável ou mesmo incentivada, fomentada pelo status de posse de escravos oferecia aos seus senhores. Você já fez o teste de verificar quantos negros existem em seu círculo social? Faculdade, trabalho, bairro? Então, proponha-se a si mesmo esse exercício diário. Maioria em espaços considerados marginalizados. Alguns indicativos podem nos ajudar a entender o problema do racismo no Brasil, já que inúmeras pesquisas a respeito disso têm sido realizadas nos últimos anos. Em um levantamento realizado após as eleições de 2018, somente 4% dos políticos eleitos para o legislativos autodeclararam-se negros. Olhem aqui quantos negros tem no nosso legislativo ijuiense.
A pesquisa indicou que entre deputados distritais, estaduais, federais, senadores, somente 65 dos 1.626 eleitos declaravam-se negros. Outros dados apontam que cerca de 56% da população autodeclara-se negra, pretos ou pardos, mas entre os mais ricos, os negros representam somente 18%. Em contrapartida, os negros representam 75% dos mais pobres, além de corresponderem à maioria dos negros no Brasil, 65%. Maioria nos espaços considerados marginalizados. Além disso, os negros são mais condenados que os brancos, quando são processados por posse de drogas. No entanto, eles são apreendidos com doses menores de substâncias ilícitas, em relação a condenados brancos. Não só a justiça demonstra ser mais rigorosa contra os negros, mas a polícia também, uma vez que 76% dos mortos pela polícia são negros. Também é válido mencionar que no mercado de trabalho os negros também sofrem com preconceito, pois recebem em média R$ 1.200 a menos em comparação com os trabalhadores brancos. Até no desemprego os negros sofrem mais, uma vez que mais de 60% dos desempregados são negros. O racismo foi tão impregnado na cultura do brasileiro que até no vocabulário ele se manifesta. Expressões como a cor do pecado, denegrir, mulato, cabelo ruim, para se referir ao cabelo crespo, entre outras tantas. Nitidamente o racismo e surgiram do legado de mais de 300 anos de escravidão brasileira. O Dia da Consciência Negra vem para trazer à luz essas questões como uma proposta. Larguemos o conceito de culpa e abracemos o conceito de responsabilidade. Questionar uma sociedade racista nunca significou prejudicar pessoas não negras. O racismo é uma arma tão mortal e aceita a ponto de os privilégios concedidos por séculos aos brancos serem vistos como os direitos inquestionáveis. E as políticas que visam estender esses direitos aos negros são vistas como privilégios. Onde está o privilégio em ser o povo que mais morre violentamente ou menos ganha dinheiro? Se você gostaria de entender como colaborar com a causa negra, uma dica é entender as dinâmicas raciais brasileiras e buscar coletivos e grupos de pessoas que se esforçam em diversas áreas para a nossa sociedade ser mais igualitária. Ter uma consciência negra faz parte da construção da famosa consciência humana. A extensão do impacto da pandemia ainda não se consegue calcular, porém já é possível dizer sem medo de errar quais grupos sociais que foram mais impactados. A Covid-19 evidenciou as desigualdades sociais e econômicas no Brasil e no mundo. Por aqui, a falta de políticas públicas e de acesso a serviços básicos, como saneamento e saúde, agravou a situação dos mais pobres. No país, mais de 13 milhões de pessoas vivem em comunidades sem saneamento básico, postos de saúde e mobilidade urbana adequados. Muitas trabalhadoras e trabalhadores continuaram circulando pelas cidades, já que suas funções não podiam ser feitas de casa. São milhares de pessoas empregadas como babás, domésticas, motoristas, profissionais da saúde e etc. Ou trabalhavam ou eram demitidos. Essa grande parcela da população é composta, sobretudo, por mulheres negras.
que mesmo antes da pandemia já reunia os piores índices quando o assunto é direitos humanos. Segundo o IBGE, a diferença entre a taxa de desemprego entre brancos e pretos atingiu o pior nível desde 2012, enquanto o índice para pretos e pardos está em 33%, a taxa para brancos fica em 10%. Isso se deve à pandemia, que atingiu principalmente as atividades com maior participação da população negra e parda. Comércio, trabalho doméstico, serviço e construção civil. O impacto foi grande no setor informal, que é composto majoritariamente por pessoas negras. Entretanto, economistas afirmam que o impacto é o maior do que apenas as taxas de desemprego. O número de horas trabalhadas, renda de taxa de participação no mercado, também caíram mais para a população negra. Essas diferenças acumuladas aumentam o número de pessoas em situação de pobreza e miséria. Apesar de insuficientes medidas como a adoção do auxílio emergencial, contribuíram para segurar o desemprego, sem elas a taxa seria bem maior. Apesar de insuficientes medidas como a adoção... O desemprego causado pela pandemia trouxe marcas mais profundas para a população negra e periférica, que historicamente sempre teve menos acesso à saúde, saneamento, moradia e oportunidades de emprego. Com a chegada da Covid, essa desigualdade ficou muito mais acentuada. Além de terem menos espaço no mercado de trabalho, as mulheres enfrentam ainda outro problema, a dupla jornada de trabalho. Durante a pandemia, as mulheres que mantiveram seus empregos e se viram às voltas com questões extras de educação, lazer, entretenimento dos filhos, que passaram a ficar em casa com o fechamento das escolas. Segundo pesquisa, 41% das mulheres que mantiveram seus trabalhos durante a pandemia afirmaram que passaram a trabalhar ainda mais. Lembramos que a primeira vítima de Covid no Brasil foi uma mulher negra, doméstica, de meia idade. O elevado número de mortes de pessoas negras, e especialmente mulheres negras, é uma evidente consequência do processo histórico de exclusão social e racismo que o nosso país tem. Esse cenário provoca danos extra à população negra brasileira. Ela tem maior probabilidade de desenvolver quadros de hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares e, portanto, fica mais ameaçado pelo coronavírus do que a população branca, que tem melhores empregos, salário e histórico alimentar. Além disso, o número de casos de violência doméstica aumentou em todo o Brasil. O Tribunal de Justiça registrou um aumento de 50% no número de denúncias. A pandemia mostrou a realidade que as mulheres negras se depararam diariamente com uma série de vulnerabilidades, racismo e machismo. Apesar do cenário atual, muitas mulheres negras se juntaram, desenvolveram iniciativas para ajudar outras mulheres durante a pandemia. Somos milhares espalhadas pelo mundo. Africanas, latinas, americanas, imigrantes, somos as meninas que têm vergonha dos seus cabelos e esfregam seu corpo para clarear a cor da pele. Somos as que são chamadas pejorativamente de neguinhas. A mulata, as que são fortes porque não tiveram a escolha de não ser fortes. Estamos nos postos de trabalhos invisíveis e dos menores salários. Somos tantos nomes anônimos. Nos roubaram a infância com seus tiros. Somos Marielle Franco. Uma ferida aberta.
Somos Dandara, somos Luísa Maim, somos Nise da Silveira, somos Dona Ivone Lara, Antonieta de Barros, Teresa de Benguela. Somos mulheres negras as que reagem contra a opressão e que, mais do que isso, se dão a tarefa de ser todas essas e, por elas, enfrentar séculos de exploração, opressão, a fim de derrotá-los. Para resolver a realidade das mulheres negras, é preciso um programa que defenda a igualdade salarial entre negros e brancos, entre homens e mulheres, ainda mais num país em que uma mulher negra chega a ganhar até 60% menos que um homem branco. Levantar a necessidade da efetivação dos terceirizados. Tá, estou terminando. Levantar a necessidade da efetivação dos terceirizados sem concurso público para que possam ter os mesmos direitos, planos de moradia, a fim de o fim das polícias que assassinam o nosso povo, o fim da perseguição das religiões e das culturas afro-brasileiras. Reivindicamos para levar à frente e enfrentar decisivamente os séculos de opressão e exploração. Olhar a vida com os olhos das mulheres negras é o que torna possível enxergar o mais cruel e degradado da sociedade capitalista. Assim, nesse Novembro Negro de 2021, fazemos esse chamado apaixonante para que nossas energias não sejam desperdiçadas. Conformemos um feminismo que se contraponha ao capitão Bolsonaro, aos golpistas e que se dedique a responder à realidade de milhões de mulheres negras pelo mundo, para que não paguemos o preço dessa crise que os capitalismos criaram. Agradecida pelo espaço. Bora, Bolsonaro!